O que é downgrade? Qual o motivo de tê-lo? Reequilíbrio de recursos é downgrade? Estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho, e a culpa do downgrade é dos consoles. Eu sou Henrique Del Nero e há males que vem para o bem, menos o downgrade que só é ruim mesmo. Antes de começar, se inscrevam no canal, ativem o sininho. O canal está no início, está começando agora e precisamos de toda a ajuda possível. Então, bora pra pauta. Hoje falaremos sobre, é claro, downgrade nos jogos, que é um assunto que vem sendo discutido nos últimos anos na indústria dos games, muito principalmente por causa de uma certa desenvolvedora francesa que abusou demais da sorte, achando que estava balando, apresentando os jogos ali fodões nas apresentações da E3 e na hora de lançar não estava nem metade do que foi apresentado. Mas tem um porém, alguns downgrades são de fato necessários, outros vêm de sacanagem e outros não são exatamente downgrades, são reequilíbrio de recursos para o jogo funcionar melhor. Você tira de um ponto e coloca no outro. Vamos desenvolver e conversar melhor sobre esse assunto durante o episódio. Downgrade deveria ser o low para o PC. O problema é que muitas vezes você vê um downgrade realmente no console, tem aquela perca de gráfico mesmo no console, que as empresas falam, mas no PC às vezes acaba sofrendo isso, né? E o PC tecnicamente não precisaria de um downgrade. É apenas você colocar como gráfico mais baixo. E deixar o gráfico que prometeram para o gráfico alto e ultra. Não tem essa necessidade de colocar um downgrade pro PC, convenhamos. Não, e se for port, o PC sofre ainda mais, porque vem o downgrade mais os bugs do port. Exatamente. Mas por que o downgrade acaba afetando o PC também? Bom, creio eu que seja por falta de amor da desenvolvedora, né? Ou pelo tempo muito curto, porque talvez eles foquem em lançar melhor pro console, para pelo menos ter uma plataforma rodando decentemente, afinal no console tem que ter o mínimo de erros possíveis, e aí o que der para lançar pro PC, lança, né? Uma coisa que a gente não falou pelo menos é o que seria ainda o downgrade? O downgrade basicamente é quando você visualiza um jogo e ele aparenta estar lindo, maravilhoso, next gen, e quando você vai jogá-lo, ele parece um jogo da geração passada de consoles ou PCs e por aí vai. Então, eles apresentam um produto lindo na vitrine e quando você compra, não é nem um pouco perto daquilo. É tipo um McDonald's. E você vê aquele hambúrguer lindo, maravilhoso, aquele lanchão, pá, maneiro, e você pede, vem aquela coisa murcha. Isso é o downgrade. O downgrade existe até na comida, não existe nem no jogo só. Então, mas diferente disso, o que acontece? Quando você vai lá nas empresas de lanches bem famosas, você simplesmente vê um cartaz que ele é puramente marketing. Agora, nos jogos, os desenvolvedores se criaram aquele vídeo para ser apresentado. Tecnicamente não é somente marketing ali, e sim é um produto, mas quando eles apresentam o produto final, você não vê aquele gráfico, eles reduziram algumas coisas, é muito pouca, em outros casos a gente tem comparações bem grotescas. A gente viu, por exemplo, o Far Cry, o Watch Dogs, primeiro Watch Dogs, muita gente lembra, provavelmente, que teve um downgrade muito grande. E nele teve algumas coisas bem interessantes também, né? Que aconteceu. Eu consigo te falar um jogo que fizeram uma apresentação linda pra caramba por puro marketing. E qual foi? O Anthem. O primeiro trailer que saiu na E3, o jogo não tava nem pronto. Se eu não me engano, eles tinham feito, pelo que eu me lembro, na entrevista lá que os caras deram, depois que começaram a vazar todos os podres de dentro da BioWare. Eles fizeram em uma semana aquele negócio pra ter algo pra apresentar, porque eles nem sabiam como o jogo ia ser ainda. Nesse caso, então, é inteiramente marketing realmente. Nesse caso foi uma merda, e é por isso que rolou o downgrade tão grotesco depois do jogo, quando o jogo foi lançado, nem um pouco parecido com o que eles apresentaram. Uma empresa que é bem famosa por fazer downgrade é a própria Ubisoft. Em praticamente todos os games dela você vê downgrade, certo? No caso dela, será que é tempo? Será que é dinheiro? Ou simplesmente recurso? No caso dela é safadeza, né? Não tem outra explicação, é safadeza aquilo ali, velho. Pelo amor de Deus, os caras conseguem fazer aquilo que eles estão mostrando. No caso deles, eu tenho certeza que é um lance do tipo, o projeto realmente estava daquele jeito que estava quando eles gravaram. E aí depois, no final, eles olham que não vai dar, que nada tá rodando, e aí começa a tirar o bagulho. Eu lembro do primeiro Watch Dogs, que a galera achou dentro dos arquivos do game um TXT, onde o jogo lia e você conseguia habilitar todos os recursos do game. Então, nessa época foi quando começou a rolar os rumores de que o jogo sofreu downgrade por causa dos consoles. E aí começou a treta lá, aumentou, né, a treta de os jogos sofrem downgrade só por causa dos consoles. Porque se não roda no console, precisa reduzir.
E na hora de lançar no PC, não dá pra fazer muito além, porque senão, além de causar treta com a comunidade, eu imagino que, tipo, pensa no seguinte, imagina que você é uma empresa, uma dev, você faz jogo, um monte de jogo lindo, um monte de jogo bonito pra cacete, um monte de jogo alcançando o máximo que dá naquela geração, só que pra bater isso no PC, porque no console não vai rodar, e aí você tem que reduzir muito no console. Você tem o console, tá jogando um jogo totalmente capado, você olha no PC o mesmo jogo, tá incrivelmente lindo, na próxima geração, acredito que a maioria acabaria indo pra onde? Pro PC, esquece console. Aí acabar cagando na venda do console, acabar cagando na venda de muitas unidades do jogo, e aí fudeu geral. E aí eu acho que é por isso, pelo menos é uma das teorias que eu tenho, que é por isso que rola o downgrade devido ao console. O console não roda, dá downgrade. O PC não pode ser muito além do que tá no console, então capa o do PC também. Mas tecnicamente o PC já tem uma qualidade gráfica muito melhor do que o console. E a gente tem os presets baixo, médio, alto, ultra. E no caso do Crysis, que lançou recentemente, tem seu PC roda Crysis. Que aí joga lá pra onde dá e seja feliz se o PC aguentar ou exploda, né? Tendo essas presets dentro do game, será que não seria interessante não fazer um downgrade no PC e manter essa qualidade para um preset muito alto, para um Ultra, por exemplo? Teoricamente, mesmo quando o jogo recebe downgrade, se você coloca ele no Ultra no PC, por exemplo, o caso do Hot Dogs, teoricamente ele no Ultra no PC, ele já fica melhor do que no console, mesmo tendo sido capado e sendo mais parecido com a versão do console. Só que ele não chega na versão da E3 e ninguém entende por que isso acontece e nenhuma empresa responde por que isso acontece, porque é um monte de maldita que eles estão dando migué, tá ligado? É o típico de engravatado que quando fala, só fala pra encher linguiça, pra tentar desviar o dele da reta. Uma coisa interessante que quando eu joguei Watch Dogs 2 que aconteceu no PC, é que tem uma propriedade que eles colocaram que é recursos adicionais. E se você vai no NVIDIA Experience, pode ter a placa que for, aquele recurso vai estar em 0. Aquele recurso é extremamente pesado. E é aquilo ali que faz o gráfico ficar muito mais bonito. É um recurso que eu achei bem interessante que eles adotaram. Então assim, ó, teu PC aguenta? Tá aqui, ó. Pega essa barrinha aqui e vai aumentando ela tanto, teu PC explode. Teu PC não aguenta? Ó, tá aqui, ó. Aí esse gráfico aqui Ultra, mas sem esse recurso adicional. É o que vai ter um pouquinho melhor que o console. Depois disso eu não vi mais nenhum game utilizar isso. E nem eles mesmos acabaram utilizando. Mas é um recurso que eu acho interessante, porque você coloca como se fosse uma coisa muito extra, muito além do que aguentaria. E tá lá. Você quer tentar arriscar? Toma, mas se você não consegue, joga aqui os padrões que nós conseguimos deixar pra você. Mas eu acho que tirar recurso do game, eu acho, principalmente para o PC, eu acho bem complicado. Então, provavelmente, aumentando ainda a sua teoria, mas faz sentido, provavelmente as devs devem sofrer um pouco de pressão, né, quando não aguentam o console, porque justamente o pessoal não ia querer mais comprar consoles, iria para o PC, e aí a Sony e a própria Microsoft não vai conseguir mais lucrar com a venda dos consoles dos jogos. E ficaria, acho que até feio mesmo para os consoles, não ter aquele poder gráfico, que eles vendem console em cima do gráfico. Eu acho que de uma forma ou de outra acabaria capando as vendas do próprio jogo também. Porque boa parte das unidades vendidas de um jogo, isso quando ele é multiplataforma, vem do console, não vem do PC. Agora, a gente tem alguns jogos que passam por downgrade, mas são downgrades que vêm teoricamente para o bem. Então alguns jogos, por exemplo, competitivo, quando são demonstrados, eles têm um certo nível gráfico e você olha, parece uma jogabilidade foda e tal, que segue num esquema totalmente diferente do que sai depois. Lança o jogo, ele vem capado, ele vem funcionando de maneira diferente, etc. Muitas vezes, né? Creio que algumas vezes seja por causa da melhoria da jogabilidade ali, da experiência com o game, principalmente em jogos competitivos como o Rainbow Six, por exemplo, que passou por um downgrade muito grande, muito grande. O do Rainbow Six Siege, inclusive, eu ainda tenho mais uma teoria em cima, que além de, teoricamente, fazer a melhoria na experiência desse jogo competitivo, seria pra rodar em mais computadores também, né, mano? Por exemplo, o League of Legends. Por que ele é tão famoso? Por que ele é tão conhecido? E por que ele se tornou tão gigante? Porque aquela porcaria roda até numa calculadora, velho. Então tem muita gente pra abraçar o jogo, porque roda, tá ligado? É só olhar as estatísticas da Steam, por exemplo, a maior parte do PC mundialmente usado, as peças, né, no caso. Mas será que isso realmente faz sentido?
Porque se a gente for, por exemplo, o COD Warzone, ele não é um jogo leve, e a galera que tem um PC fraco, ou que tem pelo menos 8 GB de RAM, sofre para rodar esse jogo. Mas sofre num nível muito grande. Então ele tem um requisito recomendado ali que ele beira ser o mínimo jogável. E ele tá aí até hoje, todo mundo joga esse jogo. Será que precisariam downgrade para ele? Então, mas eu acho que nesse caso tem um porém. Rainbow Six Siege é de 2015. Então a gente tá falando já de PCs bem velhos já. Enquanto o COD, que foi lançado quando? Ano passado, eu acho? Se eu não me engano. Warzone foi lançado ano passado, foi em 2019. Não, foi lançado em março desse ano. O Warzone saiu em março de 2020. Então a gente tá falando de um jogo de 2015 que precisava rodar em muito PC podreira, e aí a gente tá comparando com um jogo que saiu em 2020. Então, tipo, de 2015 pra 2020, muita gente deve ter feito já um update de PC nesse meio tempo. E o COD, mesmo sendo pesado, ele tem a vantagem também do cross-platform. Então, mesmo que teoricamente muita gente não rode no computador, todas as partidas são preenchidas com a galera que joga no Xbox e no Play. Ao contrário do Rainbow Six, que até onde eu sei, o Rainbow Six Siege não tem o crossplay. Tem e lançou depois, mas na época, quando lançou, não tinha não. Se eu não me engano, inclusive esse ano eles anunciaram, eu acho que teria o crossplay no Rainbow Six Siege. Eu não sei se já tem, se já adicionaram. Mas de fato, na época, quando lançou, não tinha. Então o COD ainda tem essa vantagem a mais. Porque quem não roda ele no PC, beleza, fica sem jogar. Mas o resto da partida, ou o resto dos slots, entre aspas, que faltam pra acontecer o COD multiplayer, é preenchido pela galera dos outros dois consoles. Bom, temos outros tipos de downgrade também, né, nos jogos. Além dos que são de melhoria e etc, tem um downgrade que não é exatamente downgrade. É um pega daqui, tira e coloca no outro lugar que tá precisando mais. Então seria uma reorganização de recurso. Então, por exemplo, às vezes um jogo lança ali na E3 ou lança um trailer ou coisa do tipo, você vê que ele tá lindo e tal, tem uns efeitos fodas e não sei o que e tal. Passa alguns meses, você vai ver um novo trailer e parece que deu uma reduzida em alguma coisa ali. E você sente essa reduzida. E aí você começa a pensar que rolou um downgrade. Mas se você observar com mais cuidado, na verdade eles tiraram recursos de alguns pontos e jogaram em outros. Então, por exemplo, reduziram partículas aqui para melhorar tempo de resposta ou alguma coisa relacionada à programação em outra parte, ou reduziram algum efeito em algum cenário para colocar no outro que estava faltando. Então, às vezes o jogo ele tá rodando daquele jeito, bonito daquele jeito, e de fato as plataformas estão rodando ele como ele foi feito. Só que às vezes tem algum pedaço que ficou com menos, e aí o que eles fazem? Como eles não podem ultrapassar o que eles já têm, eles tiram de um canto, colocam no outro para manter tudo equilibrado. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas dizendo que o Cyberpunk 2077 recebeu downgrade se comparado com a versão mostrada a primeira vez da cidade, que se eu não me engano foi em 2017, com o último gameplay que rolou agora em 2020. Cyberpunk downgrade? Pois é, a galera tá falando. Não sei de onde tiraram isso. Isso também pode acabar acontecendo, talvez, porque existem alguns efeitos que a galera acha que é pesado demais e traz uma parada muito foda no gráfico e tal, mas na verdade não é tudo isso. E aí quando eles tiram esse efeito porque eles conseguiram melhorar a otimização do jogo e colocar muito mais detalhes, a galera acha que rolou downgrade. Por exemplo, Fog era o sinônimo de coisa pesada pra cacete na nossa época, cara. Hoje em dia, Fog não é nada pras engines. Fog é um efeitinho de neblina ali qualquer. E dependendo do Fog ainda, isso até ajuda a engine a ocultar a coisa. Exato. Aí é que tá. A Fog geralmente era usada pra ocultar coisas distantes que ou a engine ou a plataforma que ia rodar não conseguia render. Então, por exemplo, no Cyberpunk, se você observar os dois players, no Cyberpunk, se você observar os dois gameplays, você vai ver que rolou uma redução de Fog bem forte. Só que isso não é ruim, isso não é redução de gráfico. Significa que eles fizeram de um jeito agora, eles arrumaram de uma forma que dá pra renderizar muito mais coisa a longas distâncias. Cyberpunk eu acho um pouco complicado ainda de falar porque não foi um lançado. Então a gente por enquanto só tem trailers. Em todos os trailers eles estão caprichando cada vez mais. Então você tá sentindo uma melhora. Mas lembrando que saiu recentemente o requisito mínimo do game, e ele está pedindo para o tamanho do game uma placa de vídeo
bem humilde até. Ele tá pedindo hoje uma GTX 1060, que é uma placa que já tem seus 4 anos de idade, é uma placa que é do segmento de entrada e é a placa mais utilizada na Steam. Mas aí tá, será que esse requisito recomendado dele é do trailer que a gente consegue ver de 2020 ou será que ele é do trailer que é de 2018? O lance é saber o que é o recomendado, né? Qual que é a configuração do recomendado? É para rodar em que frame e qual resolução? Essa é uma coisa que a produtora não fala. Mas... Agora, voltando também pra CD Projekt, lembrei de um jogo que passou por downgrade. E esse teve downgrade mesmo. Qual foi? The Witcher 3. The Witcher 3, aquele jogo lindão. Tá falando que teve downgrade? Teve downgrade. Se você olhar o gameplay da E3, o primeiro gameplay da E3, você vai ver que o jogo era muito mais cinematográfico, as texturas tinham muito mais resolução, tinham objetos, por exemplo, detalhes no cenário que não vieram no jogo final. E não gerou tanta discussão na internet porque o jogo é tão bom que a galera perdoou, mas houve downgrade. E por um jogo daquele tamanho também, eu acho que difícil que não fosse rolar. Então, né? Ao que tudo indica, no Cyberpunk estão tentando fazer com que isso não aconteça. Porque a cada trailer que eles lançam, a gente só vê melhoria. Quer dizer, a maioria só vê melhoria, né? Alguns não. Então eu acho que dessa vez eles estão trabalhando pesado no Cyberpunk para não acontecer o que acabou acontecendo com The Witcher. The Witcher 3 no PC também aconteceu uma coisa bem interessante, que a gente não vê acontecer muito com os games. The Witcher 3, quando saiu, não tinha assim, muitas placas de vídeo potentes, que aguentava rodar o The Witcher tranquilo. Então, normalmente sites utilizavam o The Witcher 3 por ser um game extremamente pesado para comparar a placa de vídeo. Só que o game era tão bom que as pessoas também jogavam esse jogo. Coisa que depois, quando a Nvidia lançou a série 9, que conseguiu rodar bem já The Witcher em Full HD, já qualidade alta, ultra, o pessoal conseguiu sentir que o jogo era extremamente leve. O que na verdade a gente teve um aumento de performance nas placas de vídeo. Mas mesmo assim, todo mundo continua jogando o jogo. Coisa que alguns jogos não acontece muito bem isso. Como é o caso do Control, que o pessoal usa como benchmark, mas você não vê ninguém falando dele como jogo, né? O Control ele virou um jogo... Se o Control fosse da Crytek, eu não ia achar esquisito, pra ser bem sincero, porque o jogo da Crytek hoje em dia só serve pra isso mesmo, benchmark. Quer dizer, servia pra isso, aparentemente voltou a servir de novo com aquelas configurações do Crysis Remaster. Mas aquelas configurações do Crysis remake lá, é simplesmente um gráfico que você não vê visualmente nenhuma diferença, aparentemente, e ele só deixa o jogo extremamente pesado. Sabe o que deixa extremamente pesado? Eu vi vários vídeos sobre o Crysis Remaster e eu entendi o motivo. Primeiro, tem muita textura 8K no jogo, muita textura 8K, então quando você coloca lá no nível máximo você consegue rodar Crysis, basicamente você ativa todas as resoluções de textura ao máximo, sem diferença entre distância de view. Então tudo que você tá vendo lá no escafundé do cu do mundo, no jogo, tá tudo com a resolução máxima, não tem nada reduzido. E eles deixam todos os LODs. LODs são Levels of Detail dos objetos. Basicamente, para quem não entende, digamos que eu tô observando uma pedra e eu tô muito perto dela no jogo. Você vê que ela tem uma forma que é bem nítida de uma rocha. Você vê os detalhes, você vê as ranhuras, você vê todos os níveis ali de profundidade da pedra, no caso, no modelo dela. E conforme você se afasta, como ela fica mais longe da câmera, ela não tem a necessidade de ficar tão detalhada. Então ela troca para um modelo mais otimizado, com menos detalhes, você se afasta mais, ela troca para um outro que é mais otimizado ainda e assim vai. No modo você consegue rodar Crysis, ele tira todos esses levels, tá? Você tá rodando todos os objetos com a qualidade, com o nível máximo de detalhes, independente da distância também. Então você tem duas coisas extremamente pesadas. Um nível de polígonos absurdo em real time e um nível de resolução de texturas absurdos em real time. Então basicamente todas as otimizações ele tira fora e será que seu PC roda Crysis? Basicamente isso, certo? Exatamente. O que, sinceramente, achei meio tosco. Isso, na verdade, então não é mostrar que o teu jogo é mais bonito. Na verdade, seu PC só consegue rodar frames aqui, consegue rodar potência, força bruta. O modo você consegue rodar Crysis é literalmente um benchmark. É só isso. É só isso. Não é pra deixar o jogo mais bonito. Ele só serve pra fazer um benchmark. E acabou aí. Cara, é foda. Você tem que saber onde usar esses elementos. Você tem que saber onde usar esses elementos, porque senão não roda. O principal é que o jogo rode. O principal é que o jogo
funcione. Então esses migués são necessários e vão continuar sendo necessários por vários anos pra frente, cara. Então mesmo com a geração nova de consoles, é possível a gente ver ainda downgrades, que é possível a gente ainda ver esse migués de otimização. Então, é possível não, vai ter. E eu vou já te mandar a ideia do porquê vai ter. Você coloca mais poder na mão do artista, ou até mesmo do programador, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar chegar no limite dessa merda. Então na hora que ele chegar no limite, ele vai ter que começar a otimizar de novo. E ele chega a isso no primeiro dia de trabalho quando recebe a peça nova. Então, cara, é difícil lidar. É difícil lidar. Agora o lance é fazer um downgrade que não aborreça os jogadores. E uma das formas de fazer isso é não fazer um distanciamento gráfico absurdo, igual acontece com os jogos da Ubi, ou acontecia, né, no caso. Hoje em dia a Ubisoft tá mais humilde. Ela tá um pouco mais ali, o que é mostrado é mais próximo ali do que é lançado. Na real, o que ela faz hoje é lança um trailer cinematográfico. Lança um trailer que não represente em nada o gráfico do game. É apenas para representar o que é aquele universo hoje. Então você não vê vídeo gameplay. Você começa a ver vídeo gameplay, no caso da Ubisoft, quando já tá bem próximo do game lançar. Só que aí em trailer cinematográfico a gente entra em outro problema. Tem muita gente que acredita que o gráfico do trailer cinematográfico é o gráfico final do jogo. Uma empresa que abusava muito disso, e até hoje ainda utiliza, mas com muita menos frequência, é a Square Enix e seu Final Fantasy. Final Fantasy sempre foi referência de gráfico, e sempre foi referência de ter cinematográfico ou cenas pré-renderizadas. Sempre teve isso. Uma empresa que usa muito disso ainda hoje em dia é a Blizzard. Os trailers cinematográficos dela são muito foda. O Overwatch vendeu basicamente com as animações. Então, aquele trailer cinematográfico lá do Diablo, por exemplo, do novo Diablo, mano, foda demais. Só que teve um monte de gente falando, cara, olha o gráfico desse jogo como tá foda. Aquilo não é o gráfico do jogo, tá bom? Aquilo é um trailer CGI, é um trailer feito num PC fodão, que levou horas, na verdade levou dias pra renderizar aquilo, tá? Se você vê gráficos que são excepcionalmente bons, desacredite que é o gráfico do jogo, porque provavelmente não é. Não dá pra fazer ainda esse nível, tá? Não dá. Então acho que é isso. A gente falou um pouco sobre downgrades. As downgrades são feitas por simplesmente incapacidade de fazer um jogo bem otimizado, ou porque foi apresentado muito cedo do que deveria, e aí quando tem muito mais coisas no jogo, ele não ia aguentar tudo que foi demonstrado a primeira vez. E tem outros downgrades que vêm para o bem da experiência de jogo, e outros que não são downgrades, são apenas uma reorganização de recursos, tira um pouquinho de um lado, põe um pouquinho do outro, deixa tudo mais neutro, deixa tudo especialmente bonito e vamos pra frente. E aí é ver o que acontece agora com essa nova geração, né? Os trailers que serão lançados, como os jogos vão sair depois, se vão continuar fazendo downgrade pro PC por causa do console ou se tem algum outro motivo. Ficar de olho e aí a gente talvez possa até fazer um outro vídeo sobre isso. E já pra ficar pensando um pouquinho aí, tem um certo joguinho aí de assassinos que vai se passar aí na parte viking, né, Dalneiro? Que eles falaram assim que ia rodar em 4K 30. E de repente anunciaram agora que vai rodar 4K 60 FPS. Será que rolou downgrade? Olha, ou rolou downgrade ou rolou uns tapa de bunda lá e tiveram que dar um jeito. A verdade não acredite em nenhuma empresa, e se for comprar um jogo na pré-venda, compra por sua conta e risco. Eu mesmo compro alguns de pouquíssimas empresas que não me deram motivos para duvidar ainda, mas fica a dica, tenta evitar pré-compra sempre que der. Então espera sair vídeos no YouTube, aí a gente vai poder ver melhor, umas análises de comparações, ver como é que tá a otimização, ver se tá rodando legal, e aí a gente mete bala. Até porque o jogo hoje em dia tá caro e não dá pra ficar gastando tanto assim não. Exatamente. Mas é isso aí, né? A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Falou.